capítulo número 6 do livro do profeta Zacarias. Este livro é o 38º livro da Bíblia, tem 14 capítulos e 211 versículos. Então, ouça o capítulo número 6. A 8ª visão, os 4 carros. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros, que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu, saindo donde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, de Eudai, de Tobias e de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, de Gedaías, de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor, vosso Deus. Capítulo número 7 do livro do profeta Zacarias. O jejum que não agrada a Deus. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês,
Durante estes 70 anos jejuastes vós para mim mesmo, para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Capítulo número 8. Bênçãos prometidas. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora
não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade, cada um com seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Capítulo número 9. O castigo de diversos povos. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate, nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará, e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdode, e exterminarei a soberba dos filisteus, e da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, e para que ninguém volte.
para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão depois que os tiverem sujeitado às pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura! O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as donzelas. Capítulo número 10 do livro do profeta Zacarias. Promessas feitas a Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um, porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores, e serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão,
porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o centro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Amém. Você ouviu a leitura dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do livro do profeta Zacarias. Na próxima gravação você estará ouvindo a partir do capítulo número 11. Eu estou sempre pedindo desculpas a você que está ouvindo esta leitura, não sei se pela internet ou talvez através de um CD, que eu faço esta gravação no meu lar pelas madrugadas, esperando que haja mais silêncio na rua. Mas, lamentavelmente, algumas motos ou carros passam lá na rua e mesmo dentro de casa, com tudo fechado, tem interferência. Mas eu não posso parar este trabalho e também não posso impedir que isso aconteça. Mas eu peço a você, em nome de Jesus Cristo, que não deixe de ouvir a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, por causa destes pequenos barulhos que eu sei que incomodam, mas eu não tenho um estúdio e estou gravando pela fé. Então, se desejar, continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Este livro do profeta Zacarias, eu já disse, ele tem apenas 14 capítulos e 211 versículos. Então, você já ouviu até o capítulo número 10. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família abundantemente.